O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava preocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia de hoje nos propõe a dinâmica de nós, primeiramente, meditarmos numa característica que, sobretudo para o povo de Israel, o povo judeu, era muito importante, que é a hospitalidade. Nos abrirmos ao hóspede, nos abrirmos àqueles que chegam. A gente tem no texto de Gênesis essa experiência que Abraão viveu. Abraão, ele teve a graça de acolher esses personagens, esses 3 homens que foram até o encontro deles debaixo do carvalho de Mambré. Mais tarde, os padres da igreja vão enxergar na imagem desses 3 homens, 3 anjos, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. É uma leitura que os padres nos primeiros séculos o fazem. E a gente tem mais ou menos uns 1300 um artista russo chamado André Rublev, e ele quis demonstrar o mistério da Trindade num ícone. Ele era um iconoclasta, né? E fazia ícones. E ele desenha os 3 anjos, uma mesa, um cálice, essa experiência da refeição, que mais tarde também se desdobra no mistério eucarístico da mesa do sacrifício. Tem uma árvore nesse ícone, memória da árvore da vida, mas também desse carvalho de Mambré, enfim. E a gente tem o texto que nos é apresentado hoje. Abraão, ele entra na tenda e vai dizer à tua esposa, vai preparar um pão. Existe um fato que às vezes pode passar despercebido. Toma 3 medidas, uma para cada um, da mais fina farinha. Em outras traduções vai estar escrito da flor de farinha. A flor de farinha é a melhor de todas as farinhas. É como se a gente fosse ralar mandioca e fazer um bom polvilho, né? E aquele mais fininho de todos se reserva, né? E aí fica aquele de segunda mão, enfim, aquela segunda lavagem, quando vai lavando a água, né? E vai ficando não tão bom quanto o primeiro. Mas a flor de farinha é essa imagem do melhor pão. Sabe, irmãos, a gente tem esse entendimento a partir da Escritura. Para o hóspede, o melhor. Para o hóspede, a gente coloca aquilo que é melhor. Aquele que vai chegar, a gente prepara o melhor. Pega coalhada, pega bezerro, faz boa refeição. Lá na África, eles costumavam dizer assim, presta atenção: uma casa que não recebe hóspede é sinal de que ela está com problema. Os membros dessa casa devem se reunir,
devem perguntar-se o que está acontecendo entre eles, porque o hóspede é sempre uma bênção. E essa dinâmica da hospitalidade, ela foi muito necessária na história de Israel. Vieram os profetas, no entanto, eles não acolheram os profetas. Veio o Filho do Homem, o Verbo encarnado, e muitos também não acolheram. Era uma tentativa de preparar o coração dos homens para acolher. E nós precisamos entender que Deus quer visitar nosso coração, quer fazer esse hóspede na nossa alma. Daqui a pouco a Eucaristia vai acontecer nesse altar. E nós vamos hospedar o mistério do Cristo em nossa vida. A hospitalidade é esse dom, mas também que me leva ao próximo, me leva ao irmão. Do Evangelho a gente tem essa imagem: Jesus vai a Betânia, casa dos seus amigos. Em muitos momentos na Escritura nós vamos ver Jesus subindo para Jerusalém e ele para em Betânia. O fato dele ter carinho por essa família é muito concreto, porque quando Lázaro morreu, o que aconteceu? Jesus chorou. Jesus chorou. Ele tinha carinho por esses amigos, de modo particular por essa casa. Era um lugar especial para Jesus se hospedar. E a gente tem essa imagem, né, que o Evangelho de João traz mais para frente, quando Nosso Senhor vai fazer sua última subida para Jerusalém, daquele banquete que Marta, Maria e Lázaro oferecem. E a gente tem aquela imagem linda do perfume sendo derramado aos pés de Nosso Senhor naquele banquete, preparando Ele para a sua morte, para o acontecimento que iria vir, ungindo o corpo de Nosso Senhor. Imagens de hospitalidade. Mas aqui no texto a gente tem Marta que fica inquieta, porque ela está trabalhando, e ela fica inquieta com a sua irmã, mas ela não teve coragem de dizer para a sua irmã. O que ela fala? Mestre, você não se incomoda? Maria está aí, manda ela vir me ajudar. Tem tantas coisas. Primeira coisa que eu queria com vocês intuir do texto é que existem personalidades diferentes, temperamentos diferentes em cada família. Eu falaria que Marta, se ela fosse colocar, né, o currículo dela no RH, ela seria contratada. Maria não, porque Marta é proativa, né? O que ela faz? Ela começa a servir. Se alguém vai contratar alguém, você vai contratar quem fica parado? Quem fica quieto, né? Marta ganharia. Percebe? Também tem qualidade. Santo Agostinho diz que Jesus falou 2 vezes, Marta, Marta, não para chamar a atenção, mas para levá-la a perceber o que estava acontecendo com Maria. E aqui eu queria falar de 2 dimensões do seguimento de Jesus. Nosso Senhor, quando Ele chamou os seus discípulos, a palavra vai usar discípulo. Por um bom tempo, quando eles estavam aprendendo, eles eram discípulos. O discípulo é um aprendizado, faz parte da característica do discipulado judaico, sentar aos pés do mestre para ouvir. E Maria fez isso, ela sentou aos pés de Jesus para ouvir. Ela entendeu o que era discipulado. Mas também faz parte do discipulado um dia tornar-se apóstolo. Houve um momento que Nosso Senhor enviou os seus discípulos, e quando Ele volta, a Escritura já passa a chamá-los de apóstolos, que é um segundo passo, a dinâmica do serviço. Hoje a gente tem que aprender com Maria a sentar e escutar, mas devemos também aprender com Marta a servir, a colocar a nossa vida em serviço. Irmãos, um dos grandes problemas da humanidade hoje se chama imigração, por causa de guerras, de condições, e receber o hóspede, o migrante, também faz parte, é uma questão social. Nós estamos tendo dificuldades de receber as pessoas. Antigamente batia na sua campainha, pedia um prato de comida, a gente dava. Hoje a gente tem medo de abrir, não é verdade? Às vezes a gente não sabe nem como viver a caridade do serviço. Os dias de hoje, sobretudo esse fechamento, tem roubado de nós a possibilidade da conexão com o outro, da percepção do outro. E se nós perdermos o acolhimento, nós vamos engessar
aquilo que é de mais humano em nós, que é o fato de nós sermos pessoas, gente. Se a gente engessa a possibilidade das pessoas, os nossos entrarem na nossa vida, os nossos relacionamentos vão ser cada vez mais vazios, menos fecundos. A hospitalidade, o dom de ter um hóspede, fazer o hóspede, porque eu preciso morar, habitar no coração do outro. O salmista dizia: Senhor, nós queremos habitar na tua casa. Morar na tua casa, estar dentro. Enquanto eu faço esse caminho com o Senhor, eu também permito que as pessoas façam parte da minha vida. Eu queria abrir a dinâmica da gente pensar esse evangelho, senão a gente vai ficar parado. Maria sentou, nós vamos aprender a sentar e ouvir o Mestre, e isso é essencial. Diz a palavra que ela entendeu aquilo que é necessário. É que é necessário, mas a gente precisa também ir além. Como anda o teu nível de hospitalidade, de permitir as pessoas fazerem parte da tua vida? Qual é o nível de resistências do teu coração? Vamos pensar esse evangelho, vamos pensar. Imagina se Abraão não tivesse um coração aberto. Deus não teria sido hóspede na tenda dele. Teria passado despercebido. Eu me lembrava, hoje com muito carinho, né? Desde ontem tive a oportunidade de falar com alguns irmãos africanos da missão onde eu passei, mas uma das coisas me chamou muita atenção, porque de fato o carinho através da acolhida é muito grande. E um senhor que me ligou ontem, o nome dele é Misto, sou Misto. A gente brincava, sou misto quente. Ele nem sabia o que era, né? Mas eu sempre sou misto quente. E ele ria, achava legal, né? Mas eu lembrava do misto quente para lembrar o nome dele. Foi assim que eu aprendi, né? E quando estava chegando os dias de ir embora, ele chegou com um meio saco de arroz, já estava pilado, uma galinha, e disse: é para segurar o padre na viagem. Aí eu fiquei me imaginando, né? Voltando para casa com a galinha, né? No avião, imagina que cena, né? Não, a galinha vai em cima, não tem mala para despachar, tem uma galinha, né? Mas essa importância de preocupar-se conosco. Eu me lembro que quando chegamos na missão, houve um grande ofertório, aí de repente entrou um saco de carvão. Aí eu, meu Deus, para que carvão? Aí eu fui descobrir que lá não tinha gás, né? Se cozinhava com carvão. Então estava dando carvão para a gente poder cozinhar, não passar fome. Aí de repente entrou um fogarazinho. Aí eu, nossa, ganhei uma churrasqueira. Não, era o fogão deles, né? Pensei que eu tinha ganhado uma churrasqueira, né? Mas na verdade era o fogão. Aí entrou uma panela, nós éramos 2 missionários. Aí começou uma mesa, 2 cadeiras, 2 pratos, 2 copos. Aí depois nos contaram, vai chegar 2 camas, 2 colchões, né? Tudo 2, porque nós éramos 2. O acolhimento. O hóspede chega, ele precisa se sentir em casa. Amados irmãos e irmãs, abramos o nosso coração para tal graça na nossa vida, de sermos hospitaleiros. E dessa forma nós vamos ter a sensibilidade de acolher Jesus quando Ele chegar, o doce hóspede da nossa alma, aquele que vem e quer fazer morada na nossa vida. E aqui eu queria que nós entendêssemos, Ele vem e entra, mas somos nós que entramos nele, porque Ele é maior do que nós. Ele vem e chega, a gente pensa, Ele vem habitar em mim, mas somos nós que vamos habitar no seu coração. Por isso é coisa de amigo. Jesus escolheu Betânia, a casa dos seus amigos. Essa intimidade só tem quem é amigo de Cristo. E aqui uma última palavra, amizade. Amizade com Cristo. Que nosso Senhor possa nos dar tais graças hoje e sempre em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.